Esse podcast é patrocinado pela KTO. Para acessar, faça via link do Futeboteco, está aqui na descrição e encontre as melhores odds do mercado. Nos playoffs vai ser legal. E aí, assim, eu tava vendo uma entrevista, né? Porque eu fui para fazer aquele vídeo do Caixinha, eu fui atrás de várias entrevistas dele e tal. Tentar entender o que ele pensa. Ele deu aquela entrevista pro Flow Esporte Clube, que é uma boa entrevista. Os moleques ali, que eu sou crítico, foram muito bem nas perguntas ali ao Caixinha. Ele falou uma coisa, ele falou assim, a gente, né, ele tava falando do ano de 2000, porque essa entrevista foi no começo desse ano. Ele tava falando muito de 2023. E ele falou assim, a gente em, sei lá, abril, os jogadores tiveram 6 dias de folga ao longo do mês. Em junho, 6. Em julho, 5. Já em agosto tiveram 4. E em setembro vão ter 3. Uma coisa nesse nível. Assim. E isso me preocupa muito, ele dizia. Porque a gente fala muito sobre o tempo para treinar, etc. Mas a gente se esquece que o jogador é ser humano. E ele precisa de um tempo para ficar sem fazer porra nenhuma. Para ficar com a família dele. Para, tipo, curtir a vida dele. Seja cair na gandaia. Quem quer o cara da gandaia. Seja pra ir na igreja, quem é da igreja. Seja pra ir no puteiro, quem é do puteiro. O cara tem que viver. O cara tem que viver. E aí, me preocupa muito esse calendário. Porque a gente vive falando aqui, por exemplo, ontem a gente conversou na live sobre a questão do Guardiola. Uhum. O quanto, por exemplo, esses caras... Isso num calendário europeu, que tem uma outra pegada. A Inglaterra é puxado. Mas o quanto esses caras se esgarçam ao longo de vários anos sendo treinado por um cara que suga tudo deles, né? E a gente se esquece muito que os caras não são máquina, meu. Não. E aí daqui a pouco a gente fica vendo um cara cair de rendimento ao longo da temporada, não sei o quê. A gente fala, esse cara aí deve estar indo pra balada. Esse cara aí deve estar... Problema físico. Esse cara aí brigou com o treinador. Às vezes, mano, o cara... Simplesmente tá de saco cheio. O cara tá de burnout, assim. Barriga cheia também. O cara não aguenta mais o avante palestra lá, enérgico, assim, tá ligado? Eu acho que a gente não precisa ser, por exemplo, a NFL que fica muito tempo parado pra você ter uma puta saudade do negócio. Mas, mano, eu acho que a gente poderia ter um calendário até mais cheio, assim. Tipo, igual a gente vai ter esse ano. Só que... Imagina que a gente tivesse um calendário desse... que começasse dia 15 de janeiro e terminasse no dia... 21 de dezembro. 21 de dezembro, só que a gente não tivesse essa parada pro Super Mundial e as datas dos jogos, elas fossem mais espaçadas. Tipo, você tá falando que você tá sentindo saudade do seu time nas férias, mas você sentiria saudade do seu time durante a temporada também. Sim. Porque vocês... os jogos... Já acontece um pouco com a data FIFA, né? Acontece. Mas aí a gente sente saudade porque as datas FIFA são uma merda, né? Também. Porque a data FIFA, em tese, seria uma coisa pra nos dar futebol ali, pra gente se divertir com a seleção. Às vezes o seu time tá, sei lá, emplacou 3 vitórias seguidas no campeonato, deu uma subida, tá perto da liderança, pum, vem a data FIFA isso acontece no mundo inteiro. Isso acontece no mundo inteiro. Eu acho que a gente tá nesse sentimento porque a gente não se diverte com a seleção mais. Também. Se fosse uma seleção brasileira que... Você ficasse ansioso pra ver... Porra, do caralho. Seleção brasileira do Zé Mourinho, assim. Nossa. Entendeu? A gente ia esperar pra chegar. Cadê a data FIFA? Quero ver o Zé Mourinho treinando na seleção. Dando entrevista. Não, essas a coletiva do Zé Mourinho depois do jogo, todo mundo ia parar pra ver. Bolívia 0, Brasil 3, Mourinho... Aliás, um outro assunto que surgiu é do presidente... Só pra terminar esse assunto do calendário. Eu acho que o principal vilão, querendo ou não, é estadual. Também acho, já falei isso. Cara, eu tenho uma... Eu e o Rodolfo, a gente travou uma discussão. Eu sei que estadual é importante, principalmente o estadual em São Paulo. Só os clubes grandes vão garantir 40 milhões de reais. Vai pagar mais esse ano, vai pagar mais. É 40 milhões, 40 milhões. Ano passado foi 30 e pouco. Você quer entrar nessa discussão, cara? Vou chegar lá. Eu acho que o grande lance é a gente fazer uma Série E e enfiar um monte de time lá, cara. Tipo, o time menor precisa ter calendário. Claro, concordo plenamente. E o time maior precisa ter um calendário um pouco mais enxuto, cara. Cara, e se me falar que a CBF não é capaz de organizar isso, aí para tudo, velho. Não precisa, tá ligado? Tô falando que tem que acabar o estadual. Mas não é sustentável um estadual de 20 datas, cara. Tem 20 datas? Tem... No Paulista são... 16, né?
16 datas. 16? 12, eu acho. 17. Porque a final tem 2 jogos, as outras fases Não, tem... no Paulista. Não, Paulista acho que é 16. 16. Mas são 12 datas de Primeira fase. Primeira fase. Que é, aí que Aí eu acho que é oitavas, 11 zoado. jogos, né? Oitavas, quartas, semi, são 3. Oitava, 15. não é oitavas, é só quarta e semi. Não, é jogo. oitavas, não é? Não tem oitavas, é quartas. Quartas. Quarta, tá certo. semi 1 jogo e final 2 jogos. Então são 16 datas. 16 Cara, datas. daria pra fazer menos datas se os times jogassem dentro dos seus grupos, mano. É isso, ponto. Você faria menos datas. É. Não, assim. Ah, mas aí não tem clássico. E aí, beleza, então divide 2 grupos. Põe 2 grandes em cada um. O que eu acho, assim, vamos lá. Tem uma questão mercadológica, lógico, que é o quanto. Aliás, vai aumentar 10%, tá? De arrecadação esse ano. Sim, eu Ano falei. passado foi 40, esse ano é 44, né? É. É. Então, assim, é muito difícil você pegar um Santos Fudido. fudido e falar assim: não, eu vou te tirar 44 milhões no ano. É, faz diferença. Faz uma diferença brutal. É, não, por isso que a ideia Brutal. não é tirar, cara. Então, Precisa reduzir. Mas então, Porque, ó, se você passa a fazer 4 jogos dentro do seu grupo, ou 8 jogos pra você fazer ida e volta, com o mata-mata, você vai fazer 13. Você já tirou 3. mas a gente já reduziu, né? A Já, gente era tinha- 16 era pra 12. 16, já foi 21. A gente Nossa. tinha. Então, já tomou metade a gente, do primeiro a gente já semestre. teve 6 meses de estadual. Sim. Já. E o que eu digo é que nessa época. E aí o Brasileirão era mata-mata, era ocupava mata- menos então, espaço. Exato. Nessa época, a gente revelava mais jogador, cara. Porque, assim, se você for olhar o grosso Mas eu acho dos jogadores que não tá ligado revelados ao estão no estadual, interior, cara. cara. Mas eu acho que não tá ligado ao Você acha estadual. que não? Você acha que o interior não Porque é importante? tá ligado ao calendário. A você ter calendário. Tipo, o time pequeno ele passa a revelar menos porque ele passa a jogar menos durante o ano. Tá, então E como não é é que a gente rentável resolve- pra ele ter um elenco. Então, mas- É um o ano campeonato inteiro. nacional de calendário que ele ocupe pelo menos 8 meses do calendário Tá. do time pequeno. Ele vai ter a tese, chance de né? revelar mais gente. ali. Só que vai jogar porque mais. aí, por exemplo, você faz uma série E regionalizada primeiro, como é a série D. A série D, pra quem não conhece, funciona Uhum. regiões. Você joga lá no Nordeste primeiro, no Norte, Depois vai Sudeste, aglutinando, depois você vai aglutinando até sair o campeão. É. Tá. Então você faz a mesma coisa numa série E, cara. Com 200 clubes. Não importa. São clubes que não vão estar na elite do futebol. Só que assim, pra funcionar. Quem vai bancar? A CBF, cara. Ela consegue. É, pelo amor de Consegue. Deus, cara. É só Se você denominar tiver gente. 200 times na Série E e a CBF der 1 milhão pra cada um, é dinheiro de pinga. São 200 milhões e a CBF arrecada mais de 2 bilhões no ano. Eu nem sei a arrecadação da CBF, Ela é tá muito passando mais. 2 bi. Tá. Deve estar. O Flamengo e o Palmeiras bate um Tá bi. passando bi. Tá passando. 1 bi deve ser só o patrocínio do Itaú por 10 anos, sei lá. Sim, da Nike que renovou agora. É, cara. Renovou por uma bica, velho. Vamos seria- procurar aqui. Se fosse isso aí, se eles estão faturando 2 bi, seria 10% do faturamento só distribuído numa série E. E dá pra fazer, mano. Dá pra fazer. Cara, eu acho que o próximo presidente, aí o Ronaldo tá falando tanto que quer ser o presidente da CBF, que quer se candidatar. Em que quer 2023, fazer. Pô, a tem que entidade tocar nesse registrou um assunto. faturamento de 1,17 bilhão e um superávit de 238 milhões. Olha os Só um 200 milhões que eu tô superávit, falando aí. Ó. Isso pra mim. Isso assim, eu super faturei. Porque se você joga 500 mil reais pra fazer uma série E por time, dá. Pô, você pôr 1 milhão no Santa Cruz, hoje ele monta um time, velho. Não, muito menos, cara. Muito menos. Pô, o jogador brasileiro desse Que é a tipo maioria. de jogador aí Que é e a tal, maioria. desse tipo de clube, desse campeonato, ele ganha um salário mínimo. O maior custo aí é em Cara, porque logística. meu medo é a gente que acabar com o futebol CBF brasileiro do interior, cara. Não, E a mas gente aí só é tá o, falando, é o campeonato... Então, mas a gente só tá falando de redução de estadual e não tá pensando na Série E. Não adianta a gente reduzir por isso que eu tô mais falando estadual. aqui, tem que É ter isso. Por isso que o Ronaldo Mas tem a que tocar primeira, nesse primeira assunto. coisa a gente tem que fazer uma Série E. Ninguém É, pergunta, pra aí sim ninguém reduzir o pergunta estadual. pro Edinaldo sobre isso. Você sabe o que ele pensa Não, sobre isso? acabou, cara. Ninguém sabe. A CBF não toca nesse assunto. Não toca, não E ela quer que as federações vão lá E hoje nem se votem no pergunta presidente. mais. Não Pode se ver, o pergunta. jornalismo Não antigamente, o jornalismo trajanista era um tema que você via todo mês na ESPN. A Que era redução tipo, do velho, a calendário. redução e porra, CBF, modo de votação e o caralho. Ninguém fala Os hoje. caras metendo pau nos presidentes Tudo hoje em bem, dia, a velho. Inglaterra é muito menor, mas só de ligas profissionais a Inglaterra tem 8 divisões. 8 divisões.
A gente não consegue ter 5, 6? Mas eu acho que a Consegue. Inglaterra tem uma questão muito particular, que é a comunidade dos bairros abraça muito o seu time, e aí Eu gera concordo, mas aí você possibilidade de Você receita tem pra que esses times. fomentar isso, né? Tipo, não é natural. Não é um projeto natural. Ah, o cara aqui gosta do clube dele, ponto. A gente Quando- não gostou dos nossos clubes assim. Foi fomentado pelo Não, e bairro tal. quando a gente cobria lá o Cats e tal, pô, a gente curtia pra caramba ir lá, fazer a caralho. copinha, fazer a terceira divisão paulista, tá ligado? Tinha seus 200 torcedores lá, É. pô, todo sábado, velho, do Tabuão lá. Tipo, 1% da população da cidade, que era 200 e poucos mil, 200 estavam lá no estádio. Ah, é pouco, né? Não sei o que mas é assim que 1% começa. não, né? 0,1%. 1% seria 2 mil pessoas. 1% seria 2 mil. 2 mil dava, tipo, final de copinha não, tipo, o último jogo da fase de grupos da copinha, ou uma oitavas quando passava, 16 avos lá e tal. Aquela campanha que o Gustagol, lembra do Gustagol? Lembro, claro. Foi revelado no Tabuão, cara. Acho que o Tabuão chegou na semifinal, meteu quase 4 mil pessoas naquele estádio lá. Entendeu? Então, tipo, você começa assim, começa com um torneio de base, faz lá a Série E e tal, e aí beleza. Aí, tipo, estabilizamos a Série E, temos aqui 200 clubes, mais todas as outras ligas e tal. Perfeito, agora a gente vai reduzir os estaduais, porque é o caminho pro mano. futebol profissional. Eu só também acho que se cara. a gente perder o futebol do interior, a gente vai se perder como um país, o negócio do futebol vai piorar muito, assim. Eu E concordo. os clubes grandes vão sentir, porque hoje Já sentem. já sentem. Porque, mano, você vê a janela aí. Porra, O Corinthians montou um time há 10 anos atrás, Felipe, que ganhou um Mundial, que os jogadores mais importantes onde vieram lá, do jogador de interior, exato. velho. Eu ia falar. Hoje em dia o Palmeiras tem que gastar 300 milhões numa janela pra buscar um cara da América do Sul. é um uruguaio. O uruguaio, um Facundo país Torres. pobre, que tem 3 milhões de habitantes. 3 tá milhões ligado? de habitantes, velho. Então, porra, a gente tá matando a formação de jogadores aqui, cara. Sim. Isso que o Palmeiras é a melhor base Cara, do o Brasil. Piquerez deu uma entrevista pra TV Palmeiras aí recente, um especial que a TV Palmeiras fez com os gringos. E no meio do papo ele foi perguntado de como ele surgiu e tal. Cara, ele surgiu nas canteiras, os caras falam lá. São pequenas escolinhas dentro dos próprios bairros, vários bairros. E isso é tocado pela Federação Uruguaia de Futebol. Foi assim que eu não lembro quem veio aqui e falou que eles têm um projeto, inclusive, para revelar centroavantes, assim. Nos bairros, assim, fomentar o futebol nas pequenas vilas e tal. E ele começou assim, ele falou, cara, na carreira dele. Depois chegou no Defensor, aí foi pro Penharol e Tanto tal. de campeonato de várzea, de campinho que a gente tem no Brasil e tal. Os caras não conseguem fazer isso. Pô, o Ronaldo tá em campanha, né? Eu espero Ele tem que tocar nesse assunto, eu espero velho. que toque nesse assunto com ele, Exato. porque ele não interessa pra ele montar a Série E. Agora tem que interessar pra opinião pública e haver uma pressão de fora pra dentro. com É uma relação a vergonha, os dois principais times de maior torcida do Brasil, uma vergonha pro Brasil, os dois camisas 10 desses times serem gringos, do Corinthians e do Flamengo. O Arrascaeta no Flamengo e o Garro no Corinthians. Cadê o 10 brasileiro? Tá vindo da China, hein? Cadê? Foda. Não, exato, cadê? O último 10, o 10 do São Paulo vai ser um cara que jogou em 2014, assim. É. Que nem vai ser a 10, né? Vai vestir a 8. Não, o Espinal falou uma parada aqui foda, velho. A CBF já largou o Brasileirão 2 vezes, em 87 e 2000. Os clubes reclamam, mas não fazem nada pra mudar. Eu concordo, velho. Concordo plenamente. Não tem um presidente de um Corinthians, um Flamengo que é gigante que chama pra ele a responsa e peita a CBF. Não, os caras, pelo contrário, abaixam a orelhinha e assinam os regulamentos. O Ó, o Pablo Matheus- Hattes mandou um superchat. Pode E ler. já que é impossível acabar com os estaduais, o que vocês acham de inverter a ordem dos campeonatos e os estaduais terem no fim do ano? Aí o Matheus traz talvez a complementação. Time sem série tinha que jogar 8 meses de estadual, classificar um tanto, depois entre os da série D, numa outra fase da C, depois da B e por último da A. Os da A jogariam um mês no máximo. É uma solução também. Ideia, cara. Aí, Ronaldo, já que você quer ser o O Pablo presidente... Diner complementa e diz assim: os times que estão disputando títulos maiores poderão poupar nos estaduais. Ainda mais agora que o Brasileirão vai invadir a Copa Intercontinental. Que, aliás, essa é uma outra coisa, né? Como é que joga a Intercontinental disputando o Brasileirão? Vai Você viaja 3 dias Depois. antes. Agora, esse desse ano, de 2025, eu acho que não tem, né? Ou tem também. Acho que não. Acho que Porque só nos anos eu não acho que tem. no ano que tem Super Mundial não tem Intercontinental. Se eu não me engano, é isso aí. Então, um pouco mais tranquilo, entre aspas. Né? O Felipe Augusto disse que não vai perder só os times, mas a torcida do interior. Imagino se matar os estaduais.
Por isso que a gente não tava defendendo a morte dele. Pô, você não viu o presidente da Federação Pernambucana criticando o Mirassol tá na Série A? Falando que é errado, que o Náutico não tá e o Mirassol tá, o Mirassol não tem torcida, que é uma vergonha. Etc. Como é que é? O Mirassol se organizou, cara. E vindo de um presidente que não paga nada pros seus clubes Que a disputarem Federação Pernambucana ficou estadual. Né? Exato. A Samira diz aqui que o Garro foi descoberto pelo Instituto Messi, Olha aí. segundo ele. Eu não sabia disso. Também não.